Capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, injúrias e violência. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando de lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Que a paz de nosso Mestre Jesus possa ser aceita pelos nossos corações, pelas nossas almas necessitadas. Hoje nós vamos falar sobre esse tema tão atual: injúrias e violências. Vamos também nos alimentar das indicações luminosas de André Luiz, no livro Agenda Cristã, numa lição em que ele intitulou Nos Momentos Graves. Como nós somos espíritos imperfeitos, como ainda estamos no ciclo de provas e expiações, e com muita propriedade os espíritos luminares da doutrina, no livro dos Espíritos, afirma que o mal aqui predomina, porque nasce do nosso comportamento mental, emocional, físico, fruto das nossas ignorâncias, da nossa imperfeição. É muito mais provável que tenhamos em nossa vida momentos graves, momentos turbulentos, do que momentos calmos, alegres, tranquilos. Portanto, isso que vamos abordar hoje é de muita utilidade para todos nós, de vez que nós precisamos nos preparar. Ninguém dá daquilo que não tem. Seria muito bom se nós pudéssemos ir no mercadinho da esquina e comprar 1 quilo de paciência, um pacote de amor, de compreensão, mas isso não é possível. As virtudes nós precisamos cultivá-las, para que no momento em que a vida nos traga a lição, a circunstância
nós possamos dar a resposta positiva e não a resposta negativa. Então, nosso irmão André Luiz inicia dizendo para nós: use calma. A vida, afirma ele, pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca uma vida boa. E depois de um bom tempo, nós estamos aí, através das redes sociais, que hoje são muito usadas, nós estamos aí vendo o que isso significa. O que está acontecendo na vida daqueles nossos irmãos do outro lado do mar. No livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma lição muito interessante de Emmanuel, a lição 25, onde ele intitulou Tende Calma. E ele aborda um dos momentos mais significativos, ele está falando e eu também estou concordando, de Jesus. Talvez seja esta passagem que reuniu um conteúdo mais intenso, mais profundo e maior de todas as passagens do Evangelho, que é quando Jesus, no final, pronunciou o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Mas Emmanuel não fala do Sermão da Montanha, ele fala do início, do que aconteceu quando Jesus chegou lá com os apóstolos. Está em João, no capítulo 6, versículo 10, e disse Jesus: mandai assentar os homens. E aí nosso irmão Emmanuel explica para nós o que aconteceu. O problema é que quando Jesus chegou lá, já estavam reunidas mais de 5.000 pessoas. Isso para aquela época, caros irmãos, aquelas aldeias lá não chegava a ser nem um bairro pequeno aqui de Uberaba. Uma aldeia inteira. Agora imagina reunir 5.000 pessoas, vindas de diversos lugares. Não eram dali. Ele fala que elas tinham necessidade de pão. Elas estavam famintas também do estômago. E ali eles estavam no isolamento da natureza. Eles não estavam nem próximos de nenhuma aldeia. Então o que aconteceu? Os discípulos ficaram preocupados. O que eles iam fazer? E Filipe afirma que 200 dinheiros, ou seja, 200 denários, não iriam bastar para atender a dificuldade imprevista. Quer dizer, mesmo que eles tivessem dinheiro, eles estavam no meio da natureza. Não tinham nem como comprar pão, peixe, para poder alimentar primeiro aquelas pessoas que visivelmente estavam famintas, exaustas da viagem que eles fizeram para ir até ali. E André, então, um dos outros apóstolos, conduz ao mestre um jovem que trazia 5 pães de cevada e 2 peixes. E todos começam a discutir, os apóstolos. Aquilo ali não ia dar para nada, né? Entretanto, diz nosso irmão Emmanuel, Jesus recebe aquela migalha, aqueles pães e aqueles peixes, sem desacreditar da importância, né? E então pede para que todos se assentem. E para que haja ordem. E para que haja ordem. E para que se faça harmonia. Porque quem ficou desestruturado, quem ficou nervoso foram os apóstolos. O povo estava lá simplesmente com fome, necessitado, mas ninguém estava desesperado. Então Emmanuel diz para nós que a grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações.
não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, lógico. Cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Então, quando nós estivermos numa situação aflitiva, quando nós estivermos numa situação em que as pessoas estão desesperadas, e nós que já somos praticantes do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, nós que já estamos aprendendo o valor da prece, da oração, nós que já utilizamos e recebemos o benefício, primeiro nos acalmemos, primeiro nos isolemos daquela vibração que está acontecendo em volta de nós. Então, primeiro, usemos a calma. Esse é o primeiro ponto. Porque sem isso, não vai haver os outros. Dando sequência, ele diz para nós: não delibere apressadamente, ou seja, não queira resolver o problema, a situação, de imediato. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Então nós encontramos no livro Loja da Alegria, olha que interessante, Loja da Alegria, hein? Então tem uma loja que a gente pode ir lá adquirir alegria. É de autoria do Jair Presente. Ele tem lá uma trovinha que ele diz assim: eis porque a cada amigo rogo pensando no bem. Meu irmão, tenha mais calma, não embanane a ninguém. Com a nossa falta de calma, com a nossa pressa, e nós estamos vivendo já faz tempo, né, um mundo globalizado, informatizado, em que você aperta um botão e várias coisas acontecem. Nós somos seres humanos, conosco não é assim que acontece. Então nós temos que ter paciência. Nem tudo aquilo que a gente pretende fazer, de repente, vai ser o melhor. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os inimigos ao invés de resolvê-los. E tem uma frase do Chico Xavier, encarnado. Foi registrada essa frase dele. Está no livro Evangelho de Chico Xavier, na edição 160, falando sobre o desespero. O Chico afirmou assim, em vida: o desespero é uma doença. Olha bem. Doença espiritual. Temporária, passageira, mas é uma doença, porque é um desequilíbrio. E um povo desesperado, lesado por dificuldades enormes, pode enlouquecer, como qualquer indivíduo. Ele pode perder o seu próprio discernimento. Isso é lamentável. Mas pode-se dizer que tudo decorre da ausência de educação, principalmente de formação religiosa. E aí nós vamos, mais uma vez, entender o que está acontecendo. E o que já aconteceu nos focos das guerras. Se você errou desastradamente, e errar é o que nós mais fazemos, né? Mas devemos nos resignar, porque nós
não aprendemos só com os acertos, nós precisamos aprender também com os nossos erros. Não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Por quê? Porque nós precisamos corrigir. Cair, ficar sentado lamentando, aquilo ali só vai trazer para nós mais problema, mais desequilíbrio, mais desespero. Então nós temos que nos acalmar, nos reequilibrar, orar, porque a prece harmoniza a mente e os sentimentos, elevando a nossa vibração moral e espiritual, para que os espíritos que nos assistem ou queiram nos ajudar, possam se aproximar, possam ter um contato, uma ligação conosco, para nos transmitir não apenas uma intuição, um pensamento, uma solução, uma ideia, de solução, mas também nos transmitir os fluidos calmantes. Mas nós precisamos abrir a porta. Nós precisamos buscar. Nós sempre falamos e não cansamos de repetir que os bons espíritos, eles vão atender o nosso chamado. Eles são educados. Eles não vão invadir, eles não vão entrar sem serem convidados. O mesmo não acontece com os nossos irmãos, criaturas de Deus. Se eles puderem, conseguirem arrombar a porta, a janela, eles vão entrar e vão fazer. Então nós precisamos dar o primeiro passo. No livro Ideal Espírita, André Luiz, na lição 81, Calma, ele fala assim: se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores, faltas nossas. Desespero nos leva à irracionalidade. Tenha paciência. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. A paciência é a base de todas as virtudes. Sem ela, nós não adquirimos nenhuma outra. Podemos dizer que é o alicerce de uma casa. Se você faz uma casa sem alicerce, ela pode ser belíssima, construída com materiais de fino requinte. Mas o que vai acontecer quando surgir a primeira tempestade, o primeiro vendaval? Vai tudo para o chão. Porque a casa tem que ser firmada num alicerce. A paciência é esse alicerce. Assim como a casa, todo mundo vê a sua fachada, o seu telhado, as suas janelas. São as outras virtudes. O alicerce ninguém vê. Ninguém valoriza. A paciência é a mesma coisa. Uma pessoa que já tem bondade, que já tem amor, isso vai gerar frutos. Ela vai falar de uma forma diferente, ela vai olhar de uma forma diferente, ela vai fazer coisas diferentes dos outros. Todo mundo vai ver, mas ninguém vê. O que aconteceu com ela antes para ela chegar naquelas virtudes? Só ela sabe. A paciência que ela teve que ter com tudo e principalmente com ela mesma para poder chegar no ponto que ela chegou. Então, em qualquer circunstância, conserva a serenidade da paciência para que te sobreponhas às dificuldades e impactos inevitáveis do sofrimento que comparecem no caminho de todos. Todos nós temos dificuldades porque nós precisamos burilar, nós precisamos melhorar. E sempre essas dificuldades vão aumentar cada vez mais, para que as nossas virtudes também cresçam no mesmo sentido.
Se a questão é excessivamente complexa, né, a situação que nós estamos vivendo, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. Então, a esperança nasce da calma e da paciência. Quando nós temos confiança em Deus. E existe um ditado popular que fala que a noite é a melhor conselheira. Por que à noite? Aconteceu um problema, nós estamos acordados. Estamos na nossa vida comum. E o problema que se apresenta parece que exige de nós uma solução imediata, mas às vezes não é para ser solucionado. Então a gente tem que ter aquela calma, aquela paciência e deixar para o dia seguinte. É a noite. Por quê? Nós que também já aprendemos no capítulo que fala para nós sobre as preces, fala que o dever de todo espírita, de todo cristão, ao iniciar o dia, é elevar o seu pensamento a Deus. Mas quando o dia termina, é também agradecer a Deus pelo dia que transcorreu. Para que nós possamos nos entregar em espírito, com fé, com confiança e com gratidão, nas mãos da espiritualidade benfeitora. E aí o nosso espírito se desligando do corpo, porque não são todos que isso acontece, tem muito espírito que fica ali colado no corpo, tendo pesadelo, dormindo. Dependendo do nosso merecimento e do merecimento daqueles que fizeram parte desse problema, né? Nós vamos então nos encontrar com os espíritos benfeitores que vão nos ajudar. Não apenas nos sugerir a solução, mas às vezes até promover essa solução no plano espiritual. E no dia seguinte nós vamos então encontrar o êxito naquilo que nós pretendíamos. Eu vou ler mais 3 frases que ele coloca, mais 3 quesitos necessários para esses momentos graves. E depois eu vou trazer um exemplo. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Em qualquer apreciação alusiva às segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Então, no livro Caminhos de Volta, na lição 24, Necessidade de Paz, Emmanuel diz o seguinte: qualquer criatura, quando se mostre agindo sem noção de responsabilidade, pode gerar incêndios lamentáveis, destruindo os mais altos valores da vida. Por isso mesmo, onde estivermos, sejamos nós os bombeiros de Deus, para apagar o incêndio. Nessa semana, uma pessoa da minha relação teve que acompanhar a esposa no velório de um tio que faleceu de madrugada de infarto fulminante, 56 anos. E eles chegando no velório, é uma situação, para quem não sabe, é uma situação muito complicada, porque tem que ser levado para o IML, aquilo ali às vezes demora, né? Depois aqui leva para ser preparado, para depois... Bom, resumindo, eles tiveram pouco tempo para poder fazer o velório. E mesmo assim, depois de pouco tempo, né, que a viúva estava lá, né, a tia da esposa desse rapaz, algumas outras mulheres que ele não conhecia, eles se levantaram, chegaram, sentaram e de repente se levantaram e começaram a agredir verbalmente a viúva.
dizendo que ela tinha matado o falecido. E essa pessoa que me contou se assustou muito com aquilo, porque não é comum esse tipo de coisa. É comum a pessoa chorar, desesperar, né, se debruçar em cima do falecido. E aí começou aquela confusão, aquele barulho, aquele incêndio. Mas como era parente da esposa dele, ele sabia o que já tinha acontecido, né? Ele se levantou calmamente, antes que a coisa chegasse à agressão de fato, porque por enquanto estava verbal, e ele pediu licença com a voz calma, todo mundo parou, assustou, os dois lados que estavam se agredindo verbalmente, e ele virou e falou assim: ô pessoal, quem que está com o laudo do IML? A viúva estava com o laudo na bolsa. Ela falou: não, eu estou. Eu falei: então pega, por favor. Ele pegou e leu: causa mortes, infarto fulminante. Todo mundo sentou. A viúva sentou, as mulheres sentaram, acabou. Contra fatos, não há argumentos. Mas ele fez de uma forma... Ele não penetrou no círculo barulhento. Ele foi comedido nas suas resoluções e atitudes. E ele não julgou e nem condenou nem um lado, nem o outro. O que o bombeiro faz quando ele vê um incêndio? Ele começa a questionar quem foi que colocou o fogo. Não, ele vai e apaga o fogo. Não é tarefa dele, é tarefa de outros depois. Assim somos nós. Agora, se nós formos, mesmo na intenção de ajudar, mas sem o preparo devido, a gente pode começar bem e terminar mal. A gente pode, em vez de jogar água, jogar o quê? Gasolina. Complicar mais ainda a situação. Então, ser um bombeiro de Deus não é fácil. Nós precisamos ter um preparo. Nós precisamos ter a boa intenção no nosso coração. Porque às vezes a situação é inesperada. Como é o caso desse exemplo que eu estou contando para vocês. Quem que ia esperar esse tipo de coisa? Em hora alguma proclame seus méritos individuais. E há 33 anos atrás, aproximadamente, quando eu iniciei num outro centro espírita, foi pedido para mim para fazer uns cartazes, para colocar assim nas paredes, assim, porque a frequência era muita gente, as pessoas conversavam, e foi pedido para mim fazer. Então eu pensei assim: mas que cartaz? Aí eu fui procurar umas frases, né? As frases de impacto, achei uma... E eu encontrei uma trovinha que eu nunca esqueci. Humildade é a flor sensível, plantada no jardim do bem, que a pessoa perde logo quando acredita que tem. Então, a modéstia real é o principal quesito para que nós venhamos a adquirir, a desenvolver e a deixar uma virtude verdadeiramente crescer. Tem uma mensagem do Evangelho que fala dos espíritos benfeitores, o cura de Arnes, Santo Agostinho. O espírito que escreve a mensagem fala que eles não sabiam que tinham a virtude. Eles não reconheciam. Porque quando nós começamos a estudar a nós mesmos, à luz do Evangelho de Jesus, com a intenção de melhorar, de crescer, a primeira coisa que surge às nossas vistas, ao nosso entendimento, são as nossas imperfeições. Somente a criatura orgulhosa é que disfarça
é que o orgulho tenta cobrir e mostrar dos outros, para ele se sentir melhor. Mas o verdadeiro discípulo, seguidor de Jesus, os primeiros passos são muito difíceis. Porque o que vem de Jesus para ele não vai refletir nos outros. Ele vai abrir o seu coração e essa luz vai entrar e vai mostrar para ele o que tem mesmo lá dentro. Porque nós somos muito iludidos pelos nossos amigos, por aquelas pessoas que nos amam, que nos elogiam. Elas chegam num ponto que elas nos convencem do que nós não somos. Porque na verdade também elas querem aquela virtude, elas querem aquela atenção, elas querem aquele amor, elas querem que nós tenhamos com ela aquela solicitude. E nós muitas das vezes conseguimos, de uma forma forçada, dar a elas o que elas querem. Mas não é uma coisa natural ainda. Não nasce do coração, não é uma virtude. Tanto é que às vezes a pessoa sai e fala, nossa, mas que pessoa chata, não larga do meu pé. Não aguento mais. Então, caros irmãos, que nós possamos atender, pouco a pouco, cada uma dessas indicações que nosso irmão André Luiz coloca para nós. Nós vimos várias citações de Emmanuel aqui também. O Evangelho falando para nós sobre injúrias e violências. Nós podemos estar contribuindo para aquela guerra que está lá do outro lado do continente. Com os nossos sentimentos, com as nossas palavras, com a nossa atitude de revolta, de incompreensão. Que a infinita bondade de Deus nos abençoe, nos fortaleça e que nós sejamos receptivos a essa paz. Que nós busquemos formas de manter a nossa calma. Existem muitos recursos. Um bom livro, uma música calmante, a própria natureza. Hoje ela está rara, né? Que nós vivemos numa selva de cimento, de pedra e de asfalto, mas nada impede de nós irmos aí para as periferias. Vocês não imaginam o que é a gente abraçar uma árvore e sentir a energia dela. Então que Jesus nos fortaleça, nos ampare e que a paz de nosso Mestre Jesus, o amor de nossa Mãe Maria Santíssima esteja nos cobrindo hoje, amanhã e sempre.